Ô, glória, Ali, aleluia. ó. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai. Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Glória a Deus. Aí, valeu. Boa. Senhor. Glória a Deus. Marquinhos. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, Aí. Marquinhos. Boa noite, Alessandro. A paz. Boa noite, Já abençoado. começando no Rapaz. ó, sentiu, né? É o ó e a bênção. Marquinhos, vamos começar? Você consegue? Você ora por nós, irmão? Já nesse clima de unção aqui? Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Boa noite, oremos. Pai bendito, santo, poderoso, como é bom, Pai amado, estar, Pai amado, reunido com esta certeza de que o Senhor se faz presente. Nos reunimos no Teu nome, meu Deus, e temos essa certeza e a convicção de que o Senhor é presente em nossas vidas, porque se não for o Senhor, se não for as Tuas misericórdias, meu Deus, se não fosse o Teu olhar de amor e compaixão para conosco, Pai amado, nós não teríamos condições, de estarmos aqui. A nossa garantia é o Senhor. Pai amado, aquilo que fazemos, aquilo que podemos, é tudo limitado, meu Deus. É limitado. O Senhor que é sem limite. Tanta violência, tanta guerra, Pai amado, tantos rumores, tantas tragédias, e eis-nos aqui. Amém. Louvado Sãos, o nome, Senhor. saudáveis, com a nossa integridade mantida, porque é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos protege, é o Senhor quem nos abençoa, não somente a nós aqui, Pai amado, integrantes deste grupo, mas os nossos familiares. Obrigado por todo o amor, por todo o cuidado, por toda a compaixão. Em nome de Jesus, ministre em nossas vidas, em nome de Jesus, nos aqueça, nos fortaleça, nos provoque, Pai amado, nos confronte. Nos dê uma noite tremendamente abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Marquinhos. Obrigado, irmão. A paz a todos, irmãos. Boa noite, mais uma vez. Pastor Edson hoje vai trazer a palavra para nós. Pastor, a palavra é sua. Deus abençoe. Bora! Depois dessa introdução na reunião, só bênção. Glória a Deus.
Grande talento aí, Ricardão. Tá escondendo, hein? Tá escondendo o olho. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Marcos, fiz aqui um pequeno estudo. Eu vou pedir a participação de todos. Mas, para começar, eu vou ler algumas passagens, né? E vamos meditar nessas passagens sobre algum ensino que Deus tem para nós essa noite. Um ensino importante, viu? A primeira passagem que eu quero ler está em Êxodo capítulo 12, fala sobre a instituição da Páscoa, né? Deus instituiu a Páscoa como um memorial eterno para lembrar, guarde essa palavra aí, libertação do Egito. Então, nessa passagem está assim, vou ler 12, 14 e depois 24, 27. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhe dar, celebrem esta cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Essa é uma passagem. Outra passagem que eu vou ler aqui está lá em Josué. Tem bastante, hein? Calma aí. Se alguém vai estar pegando a Bíblia, seja rápido no gatilho aí. Está em Josué, capítulo 4, 6 a 7. Nessa passagem fala sobre as pedras do Jordão. 12 pedras foram colocadas como um memorial do milagre da travessia do Rio Jordão. Diz assim essa passagem. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que lhe apanhem 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolheram dentre os israelitas, um de cada tribo. E lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. As pedras, servirão de sinal para vocês. As pedras servirão de sinal. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem que significam estas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Amém? Outra passagem. Lucas, capítulo 22, vou ler aqui o verso 19 e 20. Jesus institui a ceia como memorial de sua morte e nova aliança no seu sangue. Diz assim essa passagem: tomando o pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mais uma última passagem aqui, só para completar esse conjunto. Ceia do Senhor, capítulo 1 Coríntios 11, 24 e 26, muito conhecidíssima na nossa Santa Ceia. Né? Paulo reforça o quê? A importância de lembrar o sacrifício de Cristo até que ele volte. E essa passagem diz assim, 1 Coríntios 11, 24 e 26. E, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue.
Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Primeiro ponto aqui de participação. Algo em comum tem em todas essas passagens, correto? Vocês entendem disso? Né? São memoriais, são rituais, são eventos aqui que Deus fez questão de ensinar, orientar a respeito da importância de fazer algo para ser celebrado e para ser lembrado e para ser ensinado de geração em geração. São alguns pontos em comum que nós vemos nessas passagens que nós lemos. E aí, é um primeiro ponto, né? A gente, quando nasce e começa a viver, somos ensinados ou não. Nós participamos aí de um evento logo que nasce. Passou um ano, você não lembra, eu também não, mas vão lá fazer uma festinha para comemorar o quê? O aniversário, né? É uma comemoração, é um ritual, é uma lembrança, é algo que se faz para quê? Por que a gente aprendemos desde criança a comemorar aniversário? Aliás, todos comemoram aniversário? Eu, não. Não porque eu não comemoro. Eu, talvez por uma questão de família, da forma que foi constituída, ou destituída e tal, acabei no tempo não dando importância. Tinha muitos anos, enquanto adolescente e jovem, que chegava o dia do aniversário, eu achava o dia mais triste, porque eu me achava sozinho. Mas é engraçado que a gente lembra, né? Eu completo mais um ano. É um memorial, é um ritual que nós aprendemos a comemorar, a celebrar. É algo importante, não é? É algo similar aqui que Deus ensina ao seu povo, a nós, né? E até hoje nós somos ensinados a lembrar. E no caso da Santa Ceia, é algo muito importante, é uma ordenança do Senhor, né? Que Ele deixou para nós. E tem um sentido. E é sobre isso que nós vamos falar, né? Não sobre o sentido em si, mas sobre a importância de fazer ou a importância de por que a gente não faz? Por que nós não fazemos, não celebramos, não comemoramos, não lembramos de fatos e de eventos que Deus ensinou ao seu povo desde a origem, que nós vemos lá, na Páscoa, quando aconteceu o milagre de travessia do Rio Jordão, Deus fez questão de fazer algo meio inusitado, né? Pega essas pedras, carregue, coloque ali e deixe ali. E ensine que isso é para lembrar que ali, em frente à minha arca da aliança, eu parei o rio para o meu povo passar. É um memorial. É uma lembrança para ser ensinada de geração em geração. E por que isso? Por que a gente comemora ou não comemora? Ou deixamos, no meu caso, de comemorar algum momento do seu aniversário, de ficar contente, se alegrar, né? Então, a palavra memorial refere-se a algo que serve para preservar a memória de um evento, né? De algo, de uma pessoa, de um feito importante, de coisas importantes que nós lemos em todas as passagens. Eventos mais do que importantes, com ensinos e princípios espirituais fundamentais para o não cristão. Então, o memorial, ele pode ser um objeto, uma pedra, pode ser um monumento, pode ser uma cerimônia. Deus é um Deus de muitas cerimônias, de vários cerimoniais, porque Ele gosta que comemora, gosta que o seu povo celebre, mas tudo tem um fundamento. Se lembrar, de ensinar que Ele é Deus, né? Então, o objetivo principal de um memorial é manter viva a lembrança e o significado de algo que é considerável. Por isso que Deus, nós vemos em várias passagens da Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, ensinando o seu povo. Então, qual é a importância da prática desses memoriais para a vida cristã, né? E aqui eu achei interessante, quando eu fui buscar um pouquinho disso, né? Fala sobre quando Santa Ceia, podemos lembrar aqui da Santa Ceia, que eu acho que é uma ordenança importante, um memorial que todo mês
Nós fazemos questão, nós temos que celebrar, né, para um princípio importante, lembrar que Cristo morreu por nós, o seu corpo foi moído por os nossos pecados, porém ele ressuscitou. E é o mais importante dessa mensagem, desse memorial, né, que se ensina até hoje de geração em geração. E ele voltará, para a gente celebrar até que ele venha, né? Então, por que é importante? A prática, a participação e, mais que tudo, o entendimento, né? Porque o memorial serve para fortalecimento da fé, né? Recordação dos feitos divinos. Mantém viva a nossa lembrança, as obras de Deus. Fortalecimento de fé, da fé. Por isso que é importante que Deus ensine ao seu povo. Importante para também para nós nos identificarmos como cristão. O memorial é importante para uma identidade cristã. Era importante Deus colocar e ensinar o seu povo lá no Antigo Testamento, lá na formação do seu povo israelita, desde a saída do Egito, ensinar a importância de se lembrar de fatos e eventos que ele se mostrou, que muito no dia comemorou e foi espantoso, e muitos devem ter vibrado, mas com o tempo o que acontece? Se esquecemos, não damos importância. E aí o fato do porquê a palavra está escrita, para que a gente, de geração em geração, saibamos que Ele é Deus, sejamos ensinados da palavra de Deus. E Deus coloca a Bíblia, a palavra de Deus registrada e escrita de geração em geração, é por isso, para que nós continuamos aumentando e celebrando a nossa fé e nosso conhecimento. Então, identidade, se identificar como cristão, é importante participar da Santa Ceia com entendimento, porque nós estamos lá celebrando algo importante. É um sinal também de obediência e consagração, né? Escrevi aqui, prática regular de algo que foi colocado como uma celebração pelo Senhor, vamos celebrar, vamos dar ação de graças, né? Por algo, também é um ato de celebrar ao Senhor, de celebrar o que Ele fez, lembrar o que Ele fez, lembrar do que Ele já fez. Isso também é um ato de memorial, posso dizer assim, porque nós estamos fazendo algo para exaltar o Senhor ou exaltar aquilo que Ele fez. Lembrar que Deus fez algo por nós, lembrar que Ele faz algo pelo seu povo, né? Então é um sinal de obediência, prática regular. Eu escrevi aqui, memoriais e rituais servem como poderosos instrumentos de formação de hábitos e na preservação de identidades culturais e religiosas. Aqui eu peguei aqui uma pesquisinha, quer dizer, e tem algo importante. Quando Deus, em todas essas passagens que nós lemos, tem uma coisa que me soltou os olhos. Deus falou para Moisés sobre vamos celebrar, mas em nenhuma delas havia um memorial, um evento que Deus pediu para que lembrasse, fizesse um altar para aquela pessoa específica, só para ela saber que Ele é Deus. Era um evento para que todos do povo lembrassem, não só uma pessoa. Ou seja, esse memorial, ou qualquer evento que nós lemos aqui, ele tem efeito e somente terá efeito quando feito em comunhão, em unidade do corpo de Cristo. Não existe a celebração da Santa Ceia eu sozinho na minha casa, não existe a lembrança que Deus fez aquele milagre na travessia do Rio Jordão, eu vou lá sozinho e vejo aquela pedra e lembro, puxa, que bonito, eu sei que Deus é Deus, mas se eu tenho que falar, o meu filho tem que saber, a minha geração próxima tem que saber. Então, uma das coisas mais importantes de celebrar a Santa Ceia, a gente celebra enquanto corpo de Cristo, né? Enquanto unidade de Cristo. Isso é muito importante, porque isso traz união, traz fortalecimento e traz a unidade no corpo de Cristo, né? Nos contextos bíblicos que eu escrevi aqui, Deus utiliza memoriais para o quê? Para educar, unir
e fortalecer o povo de Deus. É o que a gente viu em algumas passagens, né? Então, ensinos práticos sobre os memoriais bíblicos oferecem vários ensinamentos práticos para a vida diária, os quais valorização da memória, recordação dos feitos divinos, lembrar dos momentos em que sentimos a presença e a intervenção de Deus pode fortalecer nossa fé em tempos difíceis. Quantas dificuldades passamos, o povo de Israel passou, mas eles lembravam, passavam, puxa, meu pai, eu sei que daquelas pedras do Rio Jordão, um altar que foi, porque Deus esteve presente, Deus tem poder para, e a fé, ao lembrar, é fortalecida, mesmo em tempos difíceis. Então, uma outra coisa também, a unidade de comunidade, como eu falei, né? Isso é importante, é um ensino prático de, ao estarmos comemorando, participando de um culto de ação de graças, né? Porque nós queremos fazer um evento de chamar pessoas? Não. Vamos fazer um culto de ação de graças, que, aliás, vai ter quando, pastor Carlinhos? Agora, desse mês, último sábado, teremos um culto de celebração de ação de graças. É um memorial. Não é um evento para a igreja, um evento para chamar pessoas. É um memorial que não tem sentido nenhum se tiver uma pessoa. Aliás, tem, porque Deus vê o coração e ele é celebrado. Mas quando é feito em unidade, não só Deus continua sendo exaltado, mas como a fé do corpo da igreja é fortalecida. Né? Então, unidade e comunidade, fortalecimento dos laços, participar de rituais comunitários, olha só que eu peguei aqui, reforça o senso de pertencimento e nos conecta uns com os outros que compartilham a mesma fé. Sentimento de pertencimento. Então, tem muito a ver com comunhão, tem muito a ver com relacionamento, com pensamentos da mesma fé. Se aquela história, uma brasa sozinha ela se apaga, mas quando tem uma brasinha que se junta com outro carvão, com outro, aquilo vira um fogo, incendeia. Tem muito a ver com isso. Os memoriais têm muito a ver com isso. Vou usar muito aqui o exemplo de um simples culto de ação de graça, né? Celebrar em comunidade, em comunhão, né? Gratidão e humildade é um outro ensino prático do que a gente vê nessas passagens. O que significa isso? Reconhecimento das bênçãos, o culto de ação de graças. Lembrar das graças e intervenções divinas nos torna mais gratos e humildes, ajudando-nos a viver com um coração mais aberto e generoso. Se eu não estou disposto a participar, a cultuar e agradecer, provavelmente estou deixando talvez de ser humilde, estou de reconhecer quem é Deus na minha vida, né? E eu sou uma pessoa mais fechada, mais isolada. Com certeza a gente consegue enxergar muito bem isso, né? Tal, sou fulano, acabou de você percebe que é uma pessoa mais isolada. Deus não quer isso. Por isso que ele nos chama muito para os rituais. Aqui eu acho que é né? Grupo dos homens também. Disciplina e consistência, diz respeito a isso também. Práticas regulares, rituais periódicos ensinam a importância da consistência, desenvolvendo disciplina espiritual e pessoal. Quer dizer, não tenho vontade, mas se eu tenho que me disciplinar. Não dá, mas a disciplina e consistência. Né? Deus dá esses ensinos porque sabe que nós é nós. Né? Nós somos ser humano, falhos e preguiçosos. Né? Por isso, dos memoriais. Transmissão de valores, educação das gerações futuras, é o que a gente vê nessa passagem. Ensinar a importância desses memoriais ajuda a passar adiante valores e ensinamentos essenciais. Deus não é Deus por acaso, não. Deus tem a grande sabedoria. A gente vê, e me chamou a atenção porque eu fui lembrando, e é que eu peguei algumas, mas quantas passagens bíblicas nós vemos de sinais e orientações que Deus orienta o seu povo a lembrar, lembre, coloca lá, faça um altar, né?
Faça um altar em qualquer momento da nossa vida, né? Isso que Deus fala. Por quê? É para celebrar, para lembrar, para exaltar o Senhor. Tudo é para o Senhor, né? Esses aspectos, né? Que eu falei de valorizar memória, de valorizar a comunhão, ser grato, de ter consistência na consistência, na disciplina, embora não queira participar, participe, celebre, venha em comunhão, né? Mesmo quieto, mas o fato de estar junto, né? O ouvir é um aprendizado, né? Quantas gerações e gerações foram ensinadas no povo de Israel exatamente pelo que a gente leu ali, né? Coloque essa pedra, fale, comunique a seus filhos e os filhos fale até hoje, né? Da Páscoa, né? Enfim, esses aspectos ajudam a viver uma vida mais consistente, uma vida cristã mais consistente. Que aspectos? Eu estou falando de memoriais. Eu falei 2 aqui práticos do que nós praticamos hoje, né? Um culto de ação de graças, o celebrar a Santa Ceia, né? Nos ajuda a viver de uma forma mais consistente, grato e conectado, tanto com Deus quanto com a comunidade ao nosso redor, né? Esse foi o propósito sempre de Deus, e a gente vê o ministério de Jesus nesse mesmo sentido, sempre conectado, junto, né? Agora um ponto, só para finalizando aqui. Se o que eu estou dizendo, o que a gente está entendendo aqui sobre memoriais é importante, por que eu não pratico? Isso serve para mim, tá? Porque geralmente é desafiador. Às vezes a gente está no culto não estou dizendo nós aqui, ou eu, mas não sei, de repente, estamos lá no culto de Santa Ceia, de corpo presente, sem entendimento, sem reverência e sem sentido. E, para dizer bem a verdade, sem noção. Não adianta nada, porque o que falta aí no caso é falta de compreensão. Então, e aqui vai o sentido, por que é tão desafiador? Né? Primeiro ponto, e isso vale muito mais para o nosso dia a dia, né? Por causa da nossa rotina agitada. A vida moderna, nosso dia a dia, é cheio de compromissos e distrações, dificultando momentos de pausa, reflexão, para executar esses rituais. Um ritual que também é difícil no nosso dia a dia, a leitura da Bíblia, né? É o que o Senhor nos ensina também, eu posso dizer aqui também, é um ritual. Leitura da Bíblia é uma disciplina que nos deixaria consistente se eu praticasse, né? Então, enfim, serve para mim, tá? Estou batendo aqui em vários pontos, mas fala a Deus com todos nós, né? Vida agitada atrapalha. Aí eu tenho uma palavra que eu gostei, né? Muitas tradições, desconexão com... Né? Muitas tradições e memoriais podem parecer distantes ou irrelevantes, especialmente para as gerações mais novas. Quer dizer, talvez aqui não, que aqui só tem uns 80 a mais, e cabe por aí, 60 a mais, mas as gerações mais novas a gente sabe que é até mais difícil entender e participar de determinados rituais, mas é importante participar porque, então, o mundo atual que a gente vive, isso parece que está ficando mais sem sentido. Por isso, mundo moderno, né? É uma outra cultura que é ensinada, é um outro ambiente que diz respeito a ser algo ultrapassado, sem sentido. Isso a gente tem que saber entender e saber tratar. E eu sei que é o Espírito Santo que convence, mas nós temos que participar dos rituais, dos memoriais que Deus nos coloca, né? E um ponto aqui que eu acho que talvez o mais importante é o tal do sem noção, né? É a falta de compreensão. Por que é desafiador? Porque a gente às vezes não entende o que é, né? Compreende o que é isso, né? A importância de determinados rituais, memoriais, e aí eu estou colocando no dia a dia. Ler a palavra, ação de graças, né? Participar com o entendimento da celebração da Santa Ceia, né? Porque a falta de compreensão sem o entendimento claro do significado e propósito, aí a gente tem que parar. Vida agitada, a gente nem pensa. Por que eu estou aqui no culto de Santa Ceia?
Qual é o sentido daquele pãozinho, daquele copinho, daquilo? Eu sei que o pastor lá consagra e tal, mas eu não consigo entender. Será que todo mundo que está na nave ali da igreja, participando, tem um entendimento? E olha que a leitura da passagem de Coríntios é exatamente sobre o entendimento da Santa Ceia, né? Mas é importante, nós estamos sendo lembrados um pouquinho disso, né? Acho que é importante, né? A gente tem muitas prioridades que se conflitam, né? Pressões da vida cotidiana, é por isso que também se torna desafiador a gente ter entendimento, participar disso. E é o que mais pega, né? O mundo moderno é muito individualista, a cultura contemporânea costuma enfatizar mais a autonomia, que pode estimular práticas comunitárias. Eu prefiro ficar na televisão, ver o culto da televisão. Bênção é, porque está vendo, mas se não tem a comunhão, não tem a comunhão. Né? Deus, eu sei que a Bíblia não é ultrapassada, gente, mas olhe na televisão o altar lá, as pedras que celebraram o dia que o povo atravessou o Rio Jordão, olhe pela televisão, não tem o mesmo sentido, né, quando você está junto em comunhão com uma igreja, né? Então, é difícil, então, às vezes essa prática de memoriais, né, superar barreiras requer essas barreiras, essas dificuldades do nosso dia a dia, né, requer vontade, requer entendimento e requer ação, né, agir, né, vencer o comodismo de não fazer, de não realizar, de não ler, de não participar, né, para que isso se torne uma coisa significativa na nossa vida. Né? Então, enfim, resumindo, amados, sobre memorial, rituais, vamos transformar isso. Participação, comunhão em igreja. Dos eventos da igreja de festinha, não. De celebração de uma ação de graça, de celebração da Santa Ceia, de participação de leitura bíblica. Tudo isso a gente sabe importante. Mas leitura bíblica é um ritual. Na verdade, daí a palavra com entendimento, meu povo perece por falta de entendimento da palavra de Deus, né? E é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Amém? Encerro aqui. Espero que Deus tenha, de alguma forma, falado individualmente. Amém? Amém, pastor. Amém. Palavra para se refletir mesmo. Eu estava meditando aqui nesses versículos que você leu, pastor, e uma coisa que me veio no coração, eu acho assim, uma coisa que a gente às vezes passa batido, nós somos memoriais, porque o nosso testemunho fala alto, né? Então, a gente tem que estender isso não só dentro da igreja, mas como fora da igreja, porque eu tenho como experiência minha. Toda vez que eu leio a palavra para alguém, nos grupos que eu formei lá nos salões, com quem eu falo, eu levo a palavra, sempre vem um testemunho. E eu já peguei várias pessoas falando o meu testemunho para outras pessoas. Ah, o Ricardo era assim, 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 olha como é que ele está agora. Então, eu acho que a gente também tem que se colocar como um memorial. Por quê? Porque nós somos transformados. Acho que a maioria de nós veio para Jesus, a gente era do mundão bravo, salvo o pastor, que é privilegiado, mas a gente estava no mundão, a gente era tudo errado, a gente estava no lodo, Jesus tirou a gente de lá, e nesse dia virou um memorial, e eu acho que é um orgulho para nós podermos, né, ter esse memorial. E um outro memorial que me veio à mente também, é esse aqui, ó. Esse é um memorial, porque está tudo aqui. Todos os memoriais que houveram estão aqui. Então é só buscar. Olha que interessante, né? A Bíblia é um memorial como a Santa Ceia, óbvio, mas a Bíblia é um memorial, porque aquilo que a gente precisa saber da história de Deus, de Jesus, está aqui. Todos os memoriais estão aqui dentro, né? Interessante, palavra abençoada, viu, pastor? Glória a Deus pela sua vida. Se algum irmão quiser comentar, fique à vontade, tá, irmãos? Obrigado, pastor. Eu acho interessante, muito boa a reflexão, viu, pastor Edson? Eu acho interessante que
a memória, o memorial faz com que a gente não tenha uma fé pautada em achismos. A minha fé está pautada em quê? Numa experiência, não é experiência que você acha que está acontecendo. Existe uma história, né? Deus foi construindo essa relação conosco, desde do pecado original, e a partir de Abrão, e ele vai significando, vai dando significado a essa relação a partir de vários memoriais, né? Então, e é incrível por que Deus oferece tanto memorial para a gente? Por uma questão que me parece que muito clara, porque a gente tem uma facilidade de esquecer muito grande, né? A gente, como o pastor Edson falou, a gente é seduzido por propostas do nosso mundo carnal, e que daqui a pouco você vai ver, você está envolvido com isso e cadê a pedra do memorial? Volta, pega os pães asmos, pega as ervas amargas. Da onde você saiu? Porque é um risco muito grande viver sem estacas, sem memoriais, sem essa referência histórica, né? Eu gosto muito da história do caminho da Emaús, já falei algumas vezes aqui, mas o fato dos dois estarem um murmurando com o outro, né? Putz, aí Jesus aparece ali. Pô, mas onde é que você estava, mano? Você não viu o que rolou aí, bicho? A gente está esperando o nosso Messias. O cara morreu, foi crucificado com outros ladrões lá. Estão dizendo que ele ressuscitou, mas cadê o reino? E aí Jesus começa a provocar os memoriais. E eles começam a retomar a consciência, porque os fatos levaram a eles se desconectarem. Mas aí o Senhor Jesus começa a provocar eles, caminhando junto, e começa a provocar. Mas não dizias assim as Escrituras? Não existia esse memorial, né? E no final, o que revelou foi o memorial do partir do pão. Uau! Né? E, nossa, muito legal, muito bacana essa importância, né? Hoje eu acordei bem de bom ânimo para sair da cama, para caminhar de manhã, 5 e tanto da manhã, para poder caminhar. É um memorial, tem de bom ânimo. Memorial que a gente conecta, se puder fazer com alguém essa caminhada e louvando a Deus, é um outro super memorial. Muito legal. Obrigado, viu? Boa. Uma outra palavra que eu acabei esquecendo durante é o simbolismo, né? O significado e o simbolismo de muitas coisas que Deus ensina na Bíblia, né? Até a própria... Eu imagino assim também, as passagens bíblicas, os relatos de eventos e fatos, como esse de Emaús. Quantas vezes você lê essa passagem, um relato de algo, um fato, e quantos simbolismo e ensinamentos você tira só dessa passagem, né? Olha como registro de eventos do que aconteceu, que fica registrado, e aí você faz, como você fala, Deus fala para meditar dia e noite na palavra, e cada vez que você lê, dá um significado, o Espírito Santo fala. E não são significados maus, ruins. É impressionante como Deus faz até hoje, pela sua própria palavra, que é registro de eventos e fatos, de acontecimentos, que você começa a ler, você tem um entendimento e Deus revela. Da forma que você falou, também é uma forma de entendimento. Como Deus até hoje usa exatamente tudo isso, simbolismo, passagens, eventos, para exatamente ensinar, educar e se manter firme, né? Boa. E nos memoriais, a revelação.
porque no final das contas, o memorial serve para que a gente possa vivenciar, experienciar a presença do Senhor no nosso meio, né? Trazer à memória as coisas que para trás e o que o Senhor tem trazido para nós, e esse memorial nos faz como se estivéssemos mesmo ali naquele momento na Santa Ceia com o Senhor e com o povo de Israel, e, enfim. O Senhor é tremendo, né, bicho? Trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Amém. Boa noite, Dedé. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Dorival, pastor Carlinhos, Osni, Marcos, pastor Edson. Que Deus abençoe cada um de vocês. Meus irmãos, essas coisas nos fortalecem. Ô, pastor Edson, eu moro em Emaús, viu? Emaús? O bairro aqui chama-se Emaús. Tem simbolismo. Isso. Eu estou aqui nos caminhos de Emaús. Boa. Bem bacana. Mas você ainda não está perdido dos acontecimentos que Jesus ressuscitou, não, né? Não. A gente está buscando na palavra aí essa sabedoria. Né? Cada dia a gente nos fortalece, busca essa palavra. Isso é maravilhoso. O tema hoje foi em qual livro? É uma relação, viu, Dedé? Depois a gente coloca aqui. Tá legal, tá beleza. O pastor viajou hoje na palavra. Vai sair na edição, Dedé. Ótimo. Eu preciso até, eu não assisti o videozinho ainda da semana passada, mas eu vou assistir. Que o tempo está meio corrido aqui. Amém, Dedé. Osni, pode falar, irmão. Amém. Glória a Deus. Deixa eu me esforçar e tentar contribuir. Pelo que eu entendi, que estava filtrando, né, o que o pastor estava dizendo, eles mantiveram, né, o povo hebreu, eles mantiveram por causa da tradição oral. Eles tiveram uma vontade, uma disciplina incrível. E durante séculos e séculos, eles não tinham Bíblia escrita. Eles faziam tradição orais. Né? Então, segundo os estudos, eles se reuniam em famílias e contavam os contos de Abraão, de Isaac e Jacó, até chegar a escrita, o papiro, etc. Eu quero ressaltar o seguinte, quando eu fui falar assim, a correria do dia a dia. Nós precisamos aprender essa lição, como todas as outras. Nós temos que ter a preocupação de atingir a maturidade, né, do homem maduro e da estatura de Cristo, ou seja, ter tempo para todas as coisas, diz o homem sábio. Tempo de rir, tempo de chorar, tempo de pescar, tempo de casar, tempo de ficar enlutado, tempo de passear. Então tem tempo para todas as coisas. Então quando a gente escuta assim, não, eu estou sem tempo, eu tenho que corrigir isso. Essa que é a realidade. Nós não podemos cair nessa vou dizer assim, nesse jargão popular de dizer que não há tempo. Não, tempo há. Eu tenho que ser uma pessoa mais organizada. Desculpe, né, mas eu tenho que dizer isso claramente. Tem que ser organizado. Por quê? Vamos pegar só o tempo moderno. Né? Os hebreus passaram pelos assírios, foram transportados. Depois dos assírios, aí veio os babilônicos. Os babilônicos, aí eles vieram os gregos. Os gregos vieram romanos. Os romanos vieram otomanos. Depois o Império Britânico, Primeira Guerra e Segunda Guerra, foram massacrados. E mesmo assim, eles continuaram na mesma tradição judaica. Eles foram massacrados. Foram. Por milênios, atravessando 1000. Então, por que eles mantiveram a tradição oral? Vontade. Temos que ter vontade de ler a Bíblia. Temos que ter vontade de ir para a igreja. Vontade.
Se o cara não vai escutar o sermão, é outro assunto. Judas andava com Jesus e não foi transformado. Temos que ter esse tipo de noção. Irmão, tem que estar na igreja, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E eu tenho que congregar. Se eu vou para a igreja para congregar, o que você vai entregar no culto? Nós não podemos também cair no conto de fada e achar que nós temos só a receber de Deus. Não, nós temos que entregar o quê? Nós já matamos nosso corpo, nós matamos nossas vontades, a carne e o espírito não sempre lutando, mas está escrito lá, tem que lembrar muito bem, que Paulo fala isso em Romanos, depois o editor bota embaixo aí o versículo certo, mas nós temos que matar o homem, eu tenho que morrer. Jesus falou isso para o homem sábio lá. Meu amigo, você é um sábio de Israel e não sabe essas coisas, tem que morrer de novo. Você tem que morrer. Enquanto você não morre, você fica arrastando as coisas do passado. É problemas, é confusão, é mágoas. O judeu passou de assírios, otomano, passou pelos romanos, pelos gregos, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Eles continuam a mesma tradição. E nós? É o celular? Não. Aí sou eu que me deixo me levar. É eu que quero o celular. É eu que quero a televisão. Eu tenho que morrer para minha vontade. Eu já escutei isso. Eu tenho que morrer? Tenho. Então faça, irmão. É só praticar. É prática oral. Prática. Não dá para entrar em campo sem treinar. Sabemos disso. Não dá para participar de uma corrida de moto se eu não treinar. Não dá para tocar um violão se eu não treinar. Não dá para cantar se eu não treinar. Eu tenho que treinar. Eu tenho que insistir nisso. Eu não posso simplesmente me acomodar e dizer, não, que nós temos um tempo moderno, então não dá para fazer. Aí não. Aí eu vou cair no realmente feio e vai virar lá nos profetas menores, lá para Jeremias, capítulo 5, que fala, Jeremias pregue, o povo não vai te ouvir, a cerviz é dura, eles não querem te ouvir, mas pregue a si mesmo. Ou seja, foi avisado aquele povo não queria, mas mesmo assim pregue. Nós temos que fazer o quê? Eu vou insistir. Querendo ou não, eu tenho que trazer, como foi falado, um memorial dentro de casa, é a leitura bíblica, no café da manhã. Se está com dificuldade, irmão, dorme um pouquinho mais cedo, acorda mais cedo e vai ler a Bíblia dentro de casa. A sua família vai ver você lendo a Bíblia, vai ver você se esforçando, vai ver você de joelho todo dia, entendeu? Corta um pouco das regalias, se dedica mais à palavra de Deus. Você tem que ser exemplo, como foi dito, memorial dentro da sua casa. Porque não adianta ganhar o mundo e ser um fracasso dentro de casa. Não adianta. Então eu tenho que ter atenção a isso. Homens maduros, sadios e fiéis à palavra. Boa palavra, pastor Edson. Deus abençoe todos aí. Amém. Amém. Obrigado, Disney. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Pode falar. Você tem razão. O tempo, nós temos que saber organizar. É como o nosso armário, nosso guarda-roupa. Se você vai fazer tudo correndo e deixa para lá, no final do dia a casa está uma bagunça. Então, se você organiza tudo direitinho, é só você pensar de manhã e você vai conseguir encaixar as coisas no tempo certo, na hora tanto. Eu vou passar aqui, eu vou gastar aqui 40 minutos, sei lá, para ler aqui um capítulo, eu leio 2 ou 3, não sei, depende da pessoa, que a forma como ele lê, às vezes uns leem mais bem rápido, outros não. É a organização, fazer essa organização antes, e a gente acha tempo, sim. Se a gente não achar tempo para a palavra de Deus, você vai viver fazendo aqui o quê? Mas nada. Tem que, essa é a primeira coisa a ser feita, entendeu? Nós temos que ter essa organização, tudo na nossa vida. A nossa casa, nós temos que ter tempo para organizar ela, para deixar tudo organizadinho. Você vai levar uma vida e vai achar tempo suficiente. E para isso você tem que fazer exatamente isso que você falou, treinar. O que é treinar? E fazendo todos os dias certinho, tal, que se você deixar levantar da cama, não arrumar o teu lençol, não organizar a cama lá, no final do dia está uma bagunça. Mesmo assim, é a nossa mente, é a nossa forma de a gente estudar algo que a gente precisa,
Porque quando as coisas é necessário, por exemplo, você está estudando, tem que passar fazer uma prova, alguma coisa, você acha tempo para estudar, você acha tempo, você busca e encontra. Então, mesmo assim, é a palavra de Deus, é buscar que você consegue tempo para isso, sim. Amém, Dedé. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas lhe serão atribuídas. Exatamente, exatamente. Temos que levar isso a sério. Escrever na parede, chavão. Isso, exato. Levantou já, ó. Escreve na tábua do teu coração, escreve, coloca lá no teu criado, coloca alguma coisa assim que você grava isso e vai em frente. Amém. Gostei da palavra, viu, Dedé? Eu até registrei aqui no estudo que eu salvei, eu coloquei, eu acho que resume muita coisa. Treinamento. Tudo é um treinamento para a vida eterna, gente. Não Exato. é? Tudo Exato, é um treinamento. E assim, eu vou jogar para mim, né? Se você não treina, você não evolui, você não resiste, não vai longe. Então, eu acho que os memoriais, os rituais, e blá, blá, é treinamento. Tudo é treinamento. Se a gente não treinar, você não desenvolve. Não vai muito longe. Né? Você cansa rápido. Se cansa rápido. Boa simbologia. Mais alguém, irmão? Senão a gente passa a palavra para o pastor para a gente comentar e orar. Marquito, você está assim, se ruminando aí, eu estou vendo. Está se mexendo muito. Glória a Deus. Pode falar. Tremendo, irmãos. Preciosa demais a palavra, a ministração, os comentários. E tomarmos uma posição, ouvirmos o Espírito Santo de Deus, verdadeiramente. Se não for levantado esse memorial, se não for mantido, se nós não tivermos decidido, irmão, a gente está perdido. Misericórdia. E é aviso de Deus, é aviso do Espírito Santo de Deus, é aviso de Jesus. A gente tem que reter, tem que guardar, tem que lembrar, tem que trazer a memória. Senão, irmãos, é vazio, é dor, é sofrimento, é desistência. Manter vivo. O Espírito Santo deu essa revelação aí para o pastor Edson. Manter viva a lembrança de algo. Meu Deus. Quanta gente perdida, irmãos. Porque, em meio a esses momentos de crise, de desespero, de luto, o que vem à memória? Você não consegue trazer o amor, o cuidado, o carinho, o amparo de Deus, aquilo que Deus já fez. A pessoa está perdida, está aí batendo cabeça porque ela não consegue parar e ver a bondade, ver misericórdia e ver ajuda e se sente desamparada porque está desconectada com Deus. Não consegue não sentir a presença. Irmãos, Deus é conosco. Independente da fase, independente do momento. Nós temos a presença do Espírito Santo de Deus. E conversando aqui com os irmãos, eu estou lembrando aqui de uma oportunidade que eu tive ontem de estar levando a mensagem, que Deus falou muito comigo, que Deus ele não se esquece de nós, mas ele pode nos rejeitar. Ele não se esquece, mas ele pode rejeitar a gente. Se a gente rejeitar ele. Se a gente não manter viva a lembrança de tudo aquilo que ele fez, faz, o que fará, irmão, o porvir, já foi feito, irmãos. Já foi pago um alto preço por nós. Então, não o rejeitemos. Memorial é celebrarmos juntos até que ele volte, até que ele venha, relembrar tudo que ele fez, tudo que ele passou, não desistiu, não abriu mão, foi até o fim. Por que a gente não vai seguir isso? Tem que manter isso vivo. Quando estiver doendo, tomou a pedrada, tomou ali as... Separar, não.
ele não desistiu, mantém-se vivo, ele foi até o fim. E ele foi, como ele falou, eu tenho que manter-se vivo, aceso. Era necessário ele ir para ele enviar o Consolador que está conosco para nós irmos até o fim. Então a gente tem que reter isso. Tem que estar na mente. E vamos que vamos, irmãos. Glória a Deus aí pela mensagem, pelos comentários. Amém, Marquinhos. Lore, Amém, Marquinho. Amém. Lorival tem um versículo para nós, irmão? Pode ser. Isaías 28:10. Porque os mandamentos sobre os mandamentos é mandamento sobre os mandamentos. Regra sobre regra. Regra sobre regra é um pouco aqui e um pouco ali. A mesma palavra que o pastor Edson falou, aí nesse momento, o próprio Deus está falando a palavra. Mandamento, mandamento. Regra, regra. Que é o que nós temos que seguir, né? Amém. Pastor Carlinhos. Amém, Lorival. Glória a Deus pela palavra, né? A palavra sempre fala com a gente e o Senhor faz questão de deixar claro a importância de nós lembrarmos aquilo que Ele já fez por nós. Eu sempre falo, né? Como é bom trazer à memória o que Deus já fez para poder compartilhar, para saber que tudo tem um propósito. Em todas as coisas, né, que a gente vê na palavra tem um significado. As tipologias do Velho Testamento que simbolizavam Jesus que iria subir na cruz, aquela serpente levantada lá no deserto e tantas outras tipologias que iriam representar o sacrifício final, né? Cordeiro pascual e aí vai. Então é trazer a memória assim e lembrar com muita alegria, não com tristeza. Quando a gente celebra a ceia, não é com tristeza, mas é com alegria pela vitória conquistada. Com a morte de Jesus e a sua ressurreição, nós temos a esperança eterna. Então é trazer a memória o que ele fez com alegria, né? Ó, não é um momento triste, né? Não, é que nem algumas igrejas católicas que põem lá o crucifixo, Jesus está lá na cruz e não saiu da cruz. Não, o nosso Jesus está vivo. Então, trazer a memória que ele, de fato, ressuscitou. Nós comemoramos a Páscoa esses dias e lembrando com muita alegria, né? Que o túmulo está vazio. E isto nos traz uma esperança que um dia nós estaremos lá também, para toda a eternidade. Então, ele venceu a morte, né? Está vivo. Em breve ele vai voltar. Glória a Deus, a palavra, os comentários, para a gente não se esquecer do que ele já fez por nós. Quando a gente estiver abatido, ou estiver preocupado, ou estiver ansioso, volta lá na mente, volta lá nas coisas que ele já realizou na sua vida, traga a memória para que, de fato, você possa lembrar o quanto Deus foi precioso naqueles momentos de luta, de dificuldade. E muitos deles, Deus até nos carregou no colo. Não é verdade? Então, é muito importante esses memoriais. E Deus faz questão de registrar isso para que a gente aprenda que tem que lembrar. Não é se esquecer, né? E muita gente fala, mas o que Deus fez por mim? Eu já passei sabão em pessoas que perguntavam, mas Deus não fez nada por mim? Aí vai ter que ouvir, né? Falou besteira, vai ouvir a verdade. Então, é assim, a gente tem que trazer a memória, porque Jesus deixou registrado quantas parábolas, quantas lições, quantas pregações, tudo com significado, né? Para você lembrar do que ele já fez por nós, né? Glória a Deus pela palavra, os comentários, que Deus abençoe a todos. Vamos orar? Tem algum pedido de oração? Eu tenho, pastor. Sim. Não, como eu vou viajar esse final de semana, já pedindo autorização, que eu não vou estar na igreja, pastor. E aí eu vou viajar e vou participar de uma competição domingo, mas para que dê tudo certo. Eu não vou chegar em primeiro, mas tudo bem. Depois você conta lá. Eu cheguei em segundo lugar. Quantos tinha? Tinham 2. Vamos orar assim, Edson, viagem do Edson. Mais alguém? Meus caros, além de orar pela nossa nação, ora aqui tem um casal que eu já até falei várias vezes para vocês, pastor, que tem
o senhor Araújo e a esposa dele, eles vegetam. Mais um dia eu faço oração para ele, também peço para vocês fazer oração para ele. O Araújo e sua esposa. Com certeza. Vamos orar, sim. Isso. Mais alguém, irmãos? Mais algum pedido? Pastor, lembrando do Bruno Lúcio Gianni, o Lúcio mandou mensagem, ele falou que está um pouco complicado o horário dele por causa da nossa reunião, mas ele sabe que nós estamos orando por ele. E o reforço de amanhã, pastor, 4h30. Mais alguém, irmãos? Pelo Marcelo e a dona Josefa. E ela está com AVC e ele está com câncer, mas estão se recuperando bem, viu? Glória a Deus. Nossa oração, né? O clamor, o Senhor ouve. Então, o nosso papel é orar. A obra quem faz é o Senhor. Não duvide, ore, com certeza que Ele está ouvindo. Mais alguém? Ô, pastor Carlinho, eu ia esquecendo, rapaz. A dona Ilza aqui está com problema de coluna meio sério aí. Está com as dores aí. Ora por ela. Com certeza. E para a Renata também, né? A Renata vai fazer. Para a Renata também, exato. A Ilza não quer fazer corrida comigo, tá aí, ó. Aí... Mas correr 40 quilômetros não é qualquer um, não, né? 40 quilômetros não é qualquer um. Só 40? Não é muito assim, não, né? Só aquecimento, né? 40. Não é o Moisés Leitão que correu de Campinas ao Rio de Janeiro, né? Uma coisa assim. Foi para Campinas. É um barato, né? Mais alguém, irmãos? Pelo sobrinho do Lorival. Sim. Vamos orar por ele, né? E o restante dos homens do grupo aqui, né? Tem alguns que estão com dificuldade de participar, como foi comentado, dificuldade também de comparecer à igreja física, pela edificação dos homens do grupo aqui, que a gente consiga alcançá-los e dê ânimo, né? Dar uma descarga aí de 240 aí. Amém, meus Deus. Isso aí, glória a Deus. Legal isso. Mas tem os servos fiéis, né? Glória a Deus. Os servos fiéis que vão fazer a diferença no meio onde estão. Glória a Deus. Mais alguém, irmãos? Então vamos orar? Vamos entregar esta reunião e também cada um destes pedidos. Deus amado, Deus poderoso, glorificado, exaltado, bendito e adorado seja o teu nome, Senhor. Quando nós lemos a tua palavra, nós relembramos de tudo aquilo que o Senhor fez e permitiu que fosse registrado, não é por acaso, para que tivéssemos nesses momentos, Senhor, a tua palavra em mãos. Como foi dito, muito no início, o povo passava de boca em boca verbalmente, mas hoje nós temos a tua palavra, Senhor. Nós temos a fonte aonde consultar, que é o recado que o Senhor tem para cada um de nós. E esse recado tem que ser lido diariamente, porque diariamente o Senhor tem prazer em falar conosco. Obrigado por esses momentos que passamos aqui, mais uma terça-feira, Senhor, abençoada, onde a palavra foi ministrada, onde foi compartilhado as experiências. Isto tudo é crescimento para nós. Esteja fortalecendo esse grupo, Senhor, firmando os passos de cada um, e também, ó Deus, o convívio aonde quer que estejamos, que possamos sempre, ó Deus, falarmos do teu grande amor e brilharmos a tua luz. E agora, Senhor, nós nos unimos em oração para clamar, ó Deus, por vários pedidos que aqui estão. O pastor Edson vai fazer uma viagem esse fim de semana, ele e a sua família. Guarda, protege, livra-o de todo perigo, livra-os de todo perigo, de todo mal, levando, abençoando e trazendo de volta na tua paz e proteção. Oramos pela nossa nação, Senhor. O nosso papel é orar, é clamar, é crer e confiar, esperar com paciência, com fé, com confiança, sabendo que nenhuma das orações são perdidas. O Senhor registra todas elas. O tempo é o Senhor quem determina. Então nós vamos clamar, Senhor, tenha misericórdia desta nação, perdoe o pecado desta nação, liberta esta nação, sara esta nação, mas converte esta nação aos teus pés. É o nosso pedido. E também, ó Deus, oramos pelo Bruno, a Giane e o Lúcio, Senhor. Tu sabes as debilidades, Senhor, do Bruno e a Giane. Fortalece a vida deles, ó Deus, tenha misericórdia, graça e compaixão. E o Lúcio, Senhor, ajuda-o
a ficar cada vez mais firme nos teus caminhos, ele e a sua família, Pai, e ajuda-o, ó Deus, nas suas decisões, na sua vida profissional, em todas as áreas da sua vida nós te pedimos. Oramos também, ó Deus, pelo culto que o Ricardo vai fazer amanhã, fez um hoje e outro amanhã. Senhor, esteja com ele, continue usando o teu servo com autoridade, com a unção, com a ousadia do teu Espírito, que aquelas vidas sejam mudadas, transformadas, Senhor, e que haja ali muita conversão para a glória do Senhor. Use-o poderosamente. Desde já nós pedimos, Senhor, que a tua bondosa mão esteja estendida sobre a vida dele. Oramos também pelo Marcelo e a dona Josefa, Senhor, que o Lorival pediu. Tem misericórdia dessas vidas que estão enfermas. Nós clamamos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor pode operar. O médico dos médicos tem todo o poder. O Senhor é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores. E nós confiamos na tua palavra que diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, Senhor, vamos continuar orando. Pela Ilza, Senhor, e a Renata, a Ilza também da coluna, a Renata vai operar as varizes. Senhor, põe as tuas mãos desde já, opera com grande poder, prepara tudo, Senhor, e tranquilize o coração dela, Senhor, esteja presente naquela cirurgia, Pai. Mas nós cremos na cura divina, e o Senhor pode fazer algo maravilhoso para que não haja necessidade da cirurgia. Então nós vamos continuar clamando, ó Pai, para que haja cura e libertação. Oramos também pelo sobrinho do Lorival, Reinaldo, Pai. Ó Deus, que ele se firme cada vez mais nos teus caminhos, Senhor. Não deixe que ele volte atrás, mas que ele permaneça nos teus caminhos para te servir e te adorar. Oramos também, Senhor, mais uma vez pela nossa reunião, pelo nosso grupo, pelos homens que aqui frequentam, que todos nós, Senhor, possamos permanecer firme nesses caminhos maravilhosos. Dá-nos agora uma noite tranquila, de paz, de repouso, e também o restante da semana na direção do teu Espírito Santo, é o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, pastor. Obrigado, pastor Carlinhos. Glória a Deus. Amém, Amém. meus irmãos. Obrigado, pastor Edson. Jesus abençoe a cada um Amém, de vocês. abençoe. nossos Amém. familiares. Amém, Dedé. Amém, José, Camarquito.